Tauana da Silva tinha 31 anos quando, no último dia 3, teve sua vida tirada durante uma intervenção da Polícia Militar aqui na cidade de Tiradentes. As imagens da câmera corporal de um dos policiais mostram que a viatura entra na rua, o retrovisor atinge o braço do marido da Tauana, eles seguem um pouco e depois voltam, e a abordagem começa com um confronto. E dá ré. A rua é o lugar que você tá andando, o carro... Não, mas o senhor... Toda a situação acontece em menos de 1 minuto, mas em nenhum momento aparece uma tentativa de saber se alguém se machucou ou de conduzir a situação com calma. A policial que atirou estava sem câmera corporal e a justificativa foi que ela ainda não tinha cadastro por ser nova na corporação. Mas se a câmera existe justamente para garantir a segurança de todos, por que alguém é colocado em patrulhamento sem ela? A única câmera disponível é do outro policial que no momento do disparo, inclusive, estava distante da colega. Novamente, uma agente nova na corporação, sozinha, em uma situação de confronto claramente caloroso. E é por isso que não existe registro claro do que motivou o tiro. Mas, independente da motivação, uma coisa é fato, a reação foi desproporcional. Mas aí voltamos para a justificativa apresentada pela policial. O disparo foi feito para proteger os agentes. Mas proteger do que exatamente? Se naquele momento os dois estavam desarmados, se não havia risco letal e era apenas uma discussão, isso se resolveria com um procedimento. Contenção, reforço se necessário, condução para a delegacia, e não com um disparo a queima-roupa. Yasmin, que estava no passageiro, sai do carro. Afasta. Vai, sai. O Éden também desembarca. E às 2h59 dá para ouvir o barulho do tiro. Você atirou? Você atirou nela? Você atirou na minha pessoa, Steve? Por quê? E esse caso traz uma questão ainda maior. Não é só sobre o que aconteceu ali, não é um caso isolado. É sobre como essas abordagens acontecem frequentemente. E que existe sim uma diferença clara de tratamento, dependendo de quem você é e de onde você vem. E aí fica a pergunta, isso aconteceria da mesma forma em um bairro de classe média alta? Ou a abordagem começaria diferente, com outro tom, outra postura e talvez outro desfecho. Outro ponto importante é a postura do policial que dirigia. Por que eles voltam com o carro e discutem como civis, tentando impor respeito com xingamento e agressividade? Qual é a intenção disso? E além disso, por que esses casos só ganham visibilidade quando a revolta vira manchete? A violência aqui não começa no dia do protesto. Ela é diária, ela é constante. A cidade de Tiradentes só vira notícia quando tem fogo, quando tem rua fechada, quando tem confronto entre cidadão e policial. Mas no resto do tempo, o que aparece é rótulo. Bairro violento, povo agressivo. Por que os pedidos formais, as denúncias, as tentativas de resolver inúmeras questões não têm a mesma atenção? Por que só escutam quando a situação explode ou quando mais um de nós vira vítima? E se só escutam quando vira caos, então o problema não é protesto. É o silêncio imposto antes dele. Enquanto isso, o que cansa o trabalhador de fato não é quem tá na rua pedindo justiça pontualmente. É a violência, o medo e um sistema que ensina a gente a culpar uns aos outros por problemas que são estruturais. A morte de uma de nós está sendo usada como justificativa para mais controle, mais repressão e mais medo. E a pergunta principal continua sem resposta. Em que momento uma discussão em abordagem virou motivo para tirar uma vida? Ontem foi a da Tauana. Mas e amanhã? Qual de nós vai ser o alvo?